Amados, vamos ler agora Hebreus capítulo 2. Amém? Carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 2. Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Todos juntos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho, Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Glória a Deus, amados. Muito bem, nós estamos falando sobre os relacionamentos humanos. Esse curso tem o nome de A Teologia dos Relacionamentos.
E temos visto que todos os relacionamentos humanos são reflexo do nosso relacionamento com Deus ou da falta dele. A base para todo relacionamento de sucesso é o relacionamento com Deus. Quem tem bom relacionamento com Deus vai também criar, cultivar, não é que vai cultivar bons relacionamentos. O problema é que vai ter muita gente que não vai querer se relacionar com essa pessoa, ok? Quem tem relacionamento com Deus vai ter sempre essa tendência de cultivar bons relacionamentos. A diferença é que aqueles que não têm relacionamento com Deus não vão querer ter relacionamento com aquele que tem relação com Deus. Porque os que são do mundo odeiam os que são de Deus. E os que são de Deus não se adaptam a nenhum relacionamento mundano, porque eles se relacionam com Deus em primeiro lugar. Relacionamento é um atributo da personalidade. Ser pessoa, entre outras coisas, acende para mim só essas lâmpadas daqui, Nivaldo. Ser pessoa representa, dentre muitas outras coisas, ter a capacidade de se relacionar. Por que nós temos capacidade de nos relacionar? Porque somos pessoas. Tá? E Deus não é uma pessoa. Deus é um só Deus, mas três pessoas. Essa é a triunidade bíblica de Deus. Deus é uno e trino. Uno em essência divina, um só Deus, mas trino em personalidade. São as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus. Por isso Jesus disse que cada pessoa batizada é batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Se em Deus há três pessoas e não uma só pessoa, cada uma dessas três pessoas devem fazer parte do nosso relacionamento com Deus. Como nos relacionamos com Deus? Resposta a essa pergunta: nos relacionando com cada uma das três pessoas. Nós temos que nos relacionar com a pessoa do Pai, temos que nos relacionar com a pessoa do Filho e temos que nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, porque são três pessoas. Você tem que falar com o Pai, você tem que falar com Jesus e você tem que falar também com o Espírito Santo. São três pessoas. São três pessoas diferentes. O Pai é um, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. É claro que as três pessoas são, em essência, um só Deus, mas em personalidade são três. E se pessoa, uma das características de ser pessoa, é a capacidade de se relacionar, então o Pai quer se relacionar conosco, mas Jesus, o Filho, também quer se relacionar conosco, e o Espírito Santo também quer se relacionar conosco. Quem tem esse relacionamento com Deus, todos os demais relacionamentos que ele cultivar, sejam relacionamentos dos mais próximos até os mais distantes, serão bons relacionamentos. Amém? Nós vimos ontem, estamos vendo ainda essa primeira parte, tá? Estamos vendo ainda essa primeira parte. O curso tem duas partes. A primeira parte é o nosso relacionamento com Deus. E a segunda parte do curso é o nosso relacionamento com o próximo. Desde os próximos mais próximos até os próximos mais distantes. Ok? Mas a base para o relacionamento com qualquer próximo é o relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus. E se relacionar com Deus é se relacionar com cada uma das três pessoas. Por isso que ontem à noite nós terminamos a nossa segunda aula
Ontem foi a segunda aula, hoje é a terceira aula. Nós terminamos a nossa segunda aula com 2 Coríntios 13:13. Abra lá novamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, último versículo da carta. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Onde Paulo termina esta segunda carta aos Coríntios dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Deus aqui é o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ele cita aqui as três pessoas, começando pelo Filho. E ontem eu comecei a dizer, por que ele começa aqui pelo Filho? Porque muitas vezes nós temos o costume apenas, de dizer Pai, primeiro o Pai, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui ele fala primeiro do Filho, a graça do Senhor Jesus Cristo. É porque sem a graça do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai experimentar o amor de Deus e ninguém vai experimentar a comunhão com o Espírito Santo. Porque o Filho é o acesso ao Pai. Jesus é o acesso ao Pai. Por isso Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A graça do Senhor Jesus Cristo é a obra da salvação que Ele realizou por nós, gratuitamente. Daí vem a palavra graça. Sem que nós mereçamos. Quem é salvo por graça, não é salvo por nenhum merecimento próprio, nenhum merecimento pessoal. Nós acabamos de ler lá no Salmo 53, no início da nossa reunião, que na terra só existe corrupção. E Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Não há nenhum homem que possa fazer alguma coisa pela sua própria salvação. A salvação não é por obra nenhuma do homem, mas é por pura graça misericordiosa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra graça está implícita no verbo dar. Dar é dar de graça, tá? Dar é dar de graça. Por isso em João 3,16 está escrito que de tal modo Deus, o Pai, amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo traz o verbo dar. Ele deu. Ele deu, não vendeu, não negociou, ele deu. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo dar aí está implícito a gratuidade, que é a graça. Por isso somos salvos pela graça. Tá? Por isso Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Por graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Na Bíblia tem palavras semelhantes. Graça e dom também é a mesma coisa. Dom é uma coisa dada. Dom é algo doado. Tá? Dom é algo doado. Outra palavra é talento. Talento é algo doado por Deus. Graça é a salvação doada por Deus a nós, através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo aqui começa por Jesus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque é a graça salvífica que nos coloca em contato, em relacionamento direto com o próprio Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Uma vez agraciados por Jesus na salvação, na obra da salvação, nós passamos a experimentar o amor de Deus, o amor do Pai. Por quê? Porque antes de recebermos a graça, nós não éramos filhos do amor do Pai, nós éramos filhos da ira. É o que Paulo fala em Efésios 2. Vamos dar uma olhadinha em Efésios 2. Tá? É muito importante que você traga sempre a Bíblia.
Traga sempre a Bíblia, um caderno, caneta, para você anotar essas palavras, porque faz parte aí do seu aprendizado. Olha só. Vamos ver como é que Paulo trabalha tudo isso desde o primeiro versículo de Efésios 2. Esse ele aqui é o Pai, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não filhos de Deus. Os homens no mundo, os homens não convertidos, não são chamados de filhos de Deus. Tá? Não são chamados de filhos de Deus. Os homens não convertidos são chamados de filhos da desobediência. Não são filhos de Deus. Os homens do mundo têm essa mania de falar por aí, peraí, eu também sou filho de Deus. Eu me lembro muito bem quando eu não era convertido, né? Estava lá na rodada de cerveja, e todo mundo bebendo, e quem via que não ia sobrar, dá para mim também aqui, que eu também sou filho de Deus. As pessoas, essa semana ainda ouvi uma dessas mulheres aí que faz programa de televisão falando alguma coisa semelhante. Eu também sou filha de Deus. Né? Às vezes você vê por aí num caminhão, frase de caminhão, né? Se você é filho de Deus, aqui vai o teu irmão. Não sei. Não sei se está correto isso, não sei quem é essa pessoa. Tá? Todo mundo não é filho de Deus. Filho de Deus só é aqueles a quem Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso está em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos que receberam Jesus, o Pai deu-lhes o direito, na nossa Bíblia está escrito poder, mas em grego está escrito exousia, que ali é traduzido por direito. Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Estes não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Quem nasceu de Deus é filho de Deus. Esse nascer de Deus é o novo nascimento que Jesus disse para o sacerdote Nicodemos em João capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Porque o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento nos faz filhos de Deus. E é por isso que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, estão anotando aí todos os versículos que eu estou falando? O apóstolo João escreveu na primeira carta, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Então os filhos de Deus são aqueles que não são mais, como Paulo está dizendo aqui nesse versículo 2 de Efésios, filhos da desobediência. Os não convertidos não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Vamos ver o que mais que eles são filhos? Versículo 3 aí, Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, atenção a essa palavra, por natureza. Tá? Não é porque cometemos algum pecado, mas é por natureza. Já fomos concebidos, gerados e nascidos assim. Éramos, por natureza, filhos de Deus? Filhos de Deus? Por natureza éramos filhos de Deus? Não, éramos filhos de quem? Filhos da ira de Deus. Filhos da ira. E a ira aqui é o contrário do amor. É o contrário do amor. Não se esqueça que Deus tem amor, mas Deus também tem ira.
éramos filhos da ira, como também os demais. Toda pessoa não convertida não é filha de Deus, é filho da ira. Não é alvo do amor de Deus, é alvo da justa ira de Deus. Estão na mira da ira de Deus. E quando essa ira alcança, tem duas maneiras da ira de Deus alcançar as pessoas que estão no pecado. Sabe como? Alcança de leve. Alcança de leve só dando um susto. Derruba de helicóptero, faz capotar o carro, tá? A pessoa não chega a morrer, não, só fica em coma em uns 3 meses. Mas é só um susto. Isso é quando a ira de Deus pega leve. Quando a ira de Deus pega leve. Agora, quando a ira de Deus pega de verdade, aí é segunda morte. Aí é morte eterna. Aí é lago de fogo de enxofre. Aí é ira de Deus sobre a maioria dos seres humanos. Tá? Porque não são filhos de Deus, não são filhos do amor de Deus, são filhos da ira de Deus. Então, olhe bem, eu quero que você decore bem esses 2 títulos aqui de Efésios, que tem no capítulo 2 e no capítulo 3. Capítulo 2, filhos da desobediência. Capítulo 3, filhos da ira. Capítulo 2, repita comigo, filhos da desobediência. Capítulo 3, repita, filhos da ira. Toda pessoa não convertida, irmãos, ela não experimenta o amor de Deus. Tá? Toda pessoa não convertida não tem amor de Deus na vida dela, porque ela não está na graça do Senhor Jesus Cristo. Ela está na desgraça. Ela não foi alcançada pela graça salvadora de Jesus. Ela está no pecado. Ela é filha da desobediência, filha da ira, não filha de Deus. Não recebe o amor de Deus. Não é que Deus não a ame no sentido de fazer o sol nascer sobre ela, de dar saúde para ela, de dar ar para ela respirar, de dar tempo de vida. Deus dá isso para todo mundo indiscriminadamente. Só que essas pessoas não veem isso como amor de Deus. Não veem isso como misericórdia de Deus. Veem isso como uma coisa natural. Não percebe que cada dia novo que o Senhor lhe dá é porque Deus está sendo misericordioso para com ela. Deus está amando-a e chamando-a através do amor, mas elas não percebem o amor de Deus. Porque quem não tem a graça de Deus, não percebe o amor de Deus ao seu redor. Não experimenta o amor de Deus. Não tem a sensação, a sensibilidade, a experiência do amor de Deus na sua vida, porque ela está em relação a Deus bloqueada. Ela não tem relacionamento com Deus. E isso afeta toda a vida dela. Tá? Quem tem relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus afeta toda a vida dessa pessoa. E quem não tem relacionamento com Deus, a falta desse relacionamento com Deus também afeta a sua vida toda, em todos os sentidos. Então, voltando agora para Coríntios, 2 Coríntios 3, 13 e 13. 2 Coríntios 13, 13. Então, Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo é a salvação. Tá? Quem foi alcançado pela graça, começa a experimentar o amor de Deus, o amor do Pai. Porque deixa de ser filho da ira e passa a ser filho do amor de Deus. E aí, o que Deus começa a fazer com essa pessoa? Deus começa a derramar no coração dela o seu amor por obra do Espírito Santo. Romanos 5:5, só anote aí.
Romanos 5,5 diz, e o amor de Deus não decepciona, aliás, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado no coração dos filhos de Deus. Coração aí é alma. É derramado na alma dos filhos de Deus. Não é derramado na alma dos filhos da ira. Não é derramado na alma dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência permanecem sem o amor. Os filhos da ira permanecem sem o amor. Mas os filhos de Deus, Deus derrama na alma deles, no coração deles, o amor dele, o amor de Deus, por obra do Espírito Santo que lhes foi outorgado. Ok? E essa é a primeira relação forte do Espírito Santo conosco, que é chamada nesse versículo de 2 Coríntios 13:13 de a comunhão do Espírito Santo. Olha só, em relação a Jesus tem a graça, em relação ao Pai tem o amor. Não que não tenha amor em Jesus e não tenha graça no Pai, tem também. Mas em relação ao Espírito Santo tem a comunhão. Tá? Comunhão. O que é comunhão aqui nesse sentido? Comunhão tem várias definições, tá? Seria uma aula muito grande sobre comunhão. Mas eu gostaria de resumir numa que toca diretamente ao ponto, ao tema de relacionamentos, tá? Comunhão é, entre outras coisas, tá? No que tange ao relacionamento, comunhão é liberdade de comunicação. Você, quando tem comunicação com alguém, você tem comunhão com essa pessoa. Não é uma comunicação superficial, de falar, de comunicar-se com as pessoas através de coisas superficiais. Não. Comunhão aqui é a capacidade de poder se comunicar profundamente com alguém. Falar de alma para alma com alguém. No caso aqui de espírito para espírito. Por isso que Paulo fala em Romanos 8,16, anote. Romanos 8,16, Paulo diz que o próprio Espírito Santo testifica, ou seja, se comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é a comunhão. A comunhão do Espírito Santo é o relacionamento entre o Espírito Santo e o nosso espírito no nosso interior. O Espírito Santo se comunica de tal maneira que nós passamos a ter a sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz do Espírito Santo no nosso interior, como está escrito 7 vezes nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala no nosso interior. O Espírito Santo dentro de nós fala com o Pai, intercedendo, orando por nós, com gemidos inexprimíveis. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele Pai, Deus Pai, que sonda os corações, conhece a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos santos, pelos filhos de Deus.
dentro de nós o Espírito Santo fala com o Pai, orando por nós, intercedendo por nós, dentro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Espírito Santo ora dentro de nós. Mas ele não ora pedindo carro. Pai, dá um carro para ele. Pai, dá uma casa para ele. Pai, dá muito dinheiro para ele. Não, ele ora, Pai, faz ele ficar santo. Santifica essa pessoa. O Espírito Santo dentro de nós ora pela nossa santificação. Ora para que sejamos santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem carro pode ver, sem casa pode ver. Agora, sem santidade não pode ver o Senhor. Sem santificação não pode ver o Senhor. Então, o Senhor quer nos santificar. O Espírito Santo dentro de nós se comunica com o Pai, orando pela nossa santificação. Mas ele também se comunica conosco. Como? Inspirando-nos para nos revelar a correta interpretação da palavra, que é toda inspirada pelo Espírito Santo. Como é que ouve o Espírito? Como é que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Ouvir o Espírito Santo é ouvir a palavra. É ler a palavra e receber do Espírito Santo, porque só Ele pode dar isso, capacidade de compreendê-la da maneira correta. Portanto, quem interpreta a Bíblia de maneira correta é porque está ouvindo o Espírito Santo, não é porque é muito inteligente, não é porque está em comunhão com o Espírito Santo. E quem está interpretando a palavra de Deus por aí de maneira errada é porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Está entendendo a palavra de maneira errada, humanamente, carnalmente, sem inspiração do Espírito, sem a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo nos garante a correta interpretação da palavra de Deus. Então, a comunhão do Espírito Santo tem essas duas dimensões. O Espírito Santo dentro de nós se comunica com o Pai, orando por nós, pela nossa santificação, e se comunica conosco através de Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo, revelando para nós o Verbo, revelando para nós a palavra, dando-nos a correta interpretação da palavra, para nós aplicarmos essa palavra na nossa vida. É assim que essas três pessoas se relacionam conosco. Amém? Jesus pela graça, o Pai pelo amor, o Espírito pela comunhão. Aleluia? Repita comigo. Jesus pela graça, o Pai pelo amor, o Espírito Santo pela comunhão. Nós, a partir da nossa conversão, fomos colocados em comunicação com Deus. Em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, nós nos relacionamos com cada uma das três pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo aqui, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, nos leva a um relacionamento baseado em quê? Baseado no seguinte, com o Pai, nós nos relacionamos como filhos. Ok? Quem estiver escrevendo pode escrever aí. Com o Pai, nós nos relacionamos como filhos. O Pai não é o nosso irmão. O Pai é o nosso Pai. É o nosso Criador. É o nosso gerador. O Pai é aquele que nos amou de tal modo que nos deu o seu Filho. O Pai é o amor.
O amor de Deus para conosco. O Pai nos ama. O Pai é o nosso autor, é o autor da nossa vida, que nos criou, que nos deu a vida. É o nosso Pai. Com o Pai, nós nos relacionamos como filhos. Tá? Como filhos. Por isso, quando Jesus nos ensinou a orar, mandou começar como? Pai, Pai nosso que estás nos céus. O Espírito Santo, dentro de nós, nos leva a dizer o quê? Romanos 8,17 diz isso. Não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados ou no temor, mas recebestes espírito de adoção, mediante o qual clamamos, Abba, que em aramaico é papaizinho. Abba, Abba é aramaico. Traduzido para português, é a maneira mais carinhosa e íntima possível que um filho fala com o pai que o ama e também é amado por ele. Papaizinho. Isso significa Abba. O Espírito Santo nos leva a ter um relacionamento íntimo com o Pai como filhos muito amados. Como filhos íntimos. Ser filho de Deus é ser íntimo de Deus. Filho de Deus não é um título religioso. Filho de Deus é uma realidade, não apenas espiritual, eu digo apenas porque é a maior área da nossa vida espiritual, então esse apenas nem cabe. Ainda mais só como maneira de dizer, não apenas espiritual, mas também emocional. Emocional, física, derramamos todo o nosso ser nas mãos do Pai, confiamos plenamente no Pai, nos entregamos ao Pai, temos liberdade de chamá-lo de papaizinho. Um dos motivos pelos quais Jesus foi morto foi porque dizia ser filho de Deus, chamava Deus de seu Pai. E Jesus estendeu tudo isso para nós. Vocês também podem chamar o mesmo Pai meu de Pai de vocês. Orem dizendo Pai nosso. Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Quem é filho de Deus? É aquele que ama o Pai, está com tanta intimidade com o Pai, que também quer imitar o Pai. Quer imitar o Pai, quer ter as características do Pai, quer amar como o Pai ama, quer falar como o Pai fala, quer agir como o Pai age, quer ser um imitador do Pai. O filho quer ser um imitador do Pai. O filho que ama o pai, o filho que tem intimidade com o pai, ele quer agir como o pai. O pai é o seu modelo, o pai é o seu exemplo de vida. Ele quer ser como o pai. Foi o que Jesus fez na terra. Jesus na terra como filho de Deus fala assim: eu faço como vi meu pai fazer. Eu falo tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, porque eu amo o Pai, porque o Pai está sempre comigo. Com o Pai, o nosso relacionamento é o relacionamento filial. Nós somos filhos. Já citei para você aí, 1 João 3,1. Vede que grande amor nos amou o Pai, a ponto... Olha que João está impressionado com essa verdade que diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. É um dos maiores mistérios do cristianismo, um dos maiores mistérios do Evangelho de Jesus. É um pecador digno
da mais justa condenação, passar a ser um filho de Deus. Amado, isso é demais. Sabe, isso é demais. Isso é algo grande demais. Que a maioria das vezes, a maioria dos crentes não calculam, não meditam e banalizam. Tá? Banalizam a filiação divina. Tá? Banalizam a filiação divina. Deus é o nosso Pai. O Pai dos que foram alcançados pela graça. Então o nosso relacionamento com Ele tem que ser como relacionamento filial. Tá? No Antigo Testamento se criou um relacionamento com Deus muito temeroso, muito assim afastado. Eles nem falavam o nome de Deus Jeová, é eu sou, é o verbo hayá em hebraico, ser, estar. Eles nem falavam o nome de Deus e nem chamavam a Deus de Pai. Chamavam a Deus de outros títulos. Tá? El Shaddai, né? El Shammah, ou apenas de Deus mesmo, Elohim é Deus, ou Senhor dos Exércitos. Tá? Chamavam a Deus assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não chamavam a Deus pelo nome, não falavam a Deus com o seu nome, e nem chamavam a Deus de Pai, não ousavam dizer isso. Mas quando Jesus veio, Jesus quebrou esse distanciamento, Jesus quebrou esse relacionamento distante, esse relacionamento temeroso, e trouxe um relacionamento amoroso, porque o amor lança fora todo medo. O medo envolve castigo, e quem tem medo não é perfeito no amor. O amor lança fora todo medo. Jesus trouxe o relacionamento do amor. Na antiga aliança tinha um relacionamento do medo. Na nova aliança tem um relacionamento do amor. E no amor Jesus falou assim, por causa de mim, por causa do que eu fiz, por causa da minha graça que alcançou vocês, todos vocês podem ter com o Pai o mesmo relacionamento que eu tenho, relacionamento de filho com o Pai. Filho com o Pai. Amados, o Espírito Santo não deixa eu ir além disso aqui hoje. Agora, você já entendeu isso direito? Você já entendeu isso, amado, na sua oração? Você não entendeu isso ainda? Que todos os dias, desde a hora que você acorda, o Pai está esperando você dar uma boa sentada no colo dele e se entregar, papaizinho, obrigado. Obrigado por esse novo dia que o Senhor está me dando. E nesse dia, Pai, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero te amar mais, eu quero te imitar, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero entender, eu quero obedecer. Pai, eu me coloco nos teus braços, me coloco no teu colo, e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de mim, cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde, cuidando da minha alma, cuidando das minhas emoções, cuidando do meu espírito, me fazendo crescer. O Senhor quer que eu cresça a estatura de Jesus, que eu seja igualzinho ao teu filho primogênito, Jesus. Eu sei que o Senhor quer que eu seja santo, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está providenciando para mim o pão de cada dia, eu não preciso me preocupar, eu posso trabalhar com tranquilidade, eu posso estudar com tranquilidade, eu posso viver na paz, porque eu não sou órfão, eu não sou bastardo, eu sou teu filhinho, Pai, eu estou no teu colo. Você não entendeu isso ainda não, amados?
É um dos meus sofrimentos aqui na igreja. Deixa eu usar esse último minuto para me desabafar aqui. Um dos sofrimentos aqui na igreja, né? Que às vezes eu estou aqui, quando eu chego aqui para louvar o Senhor, tá? Quando eu chego aqui para louvar a Deus, tá? Eu venho aqui já cheio do amor de Deus. Sabe por que eu canto? Não é para ser bonito e fazer show, não. Não é para idolatrar a música, nada disso. É só porque eu amo meu Pai. Aí às vezes eu olho para vocês assim, a maioria está frio, gelado. Isso está demonstrando que você não tem relacionamento com o Pai. E se você não tem relacionamento com o Pai, você está com um problema. Fala para orar e tem gente que não ora nada, fica calado aí. Não sabe, tem um bloqueio. Não sabe o que falar, não sabe como falar, tem um bloqueio. A minha pergunta para você é: da onde vem esse bloqueio, hein? Que você tem com o Pai, que não consegue se lançar no colo do Pai. Não consegue ser espontâneo. Vocês notam que às vezes eu estou cantando aqui uma música assim, um pouquinho mais rápida. Ele não canta muitas músicas rápidas aqui, para não fazer muito barulho aí, porque o pessoal não gosta de barulho. Quem não gosta de barulho está com um grande problema, porque no céu vai ter os altos louvores de Deus. Barulho como de muitas águas. Quem não aguenta barulho, como é que vai pedir para baixar volume lá no céu, hein? Vai ser difícil. Entendeu? A gente não canta música muito barulhenta e canta poucas músicas aqui. Às vezes quando canta alguma mais rápida, tem que parar de tocar e bater palma, porque ninguém tem a espontaneidade de às vezes começar sozinho. Aqui nós temos espontaneidade. Quem tem relacionamento com o Pai, esse relacionamento, sabe como é que ele opera nas nossas vidas? Nos dando espontaneidade. A única espontaneidade que eu vejo aqui em vocês é a espontaneidade de ficar sentado. Vocês são espontâneos para ficar sentados? Raramente alguém é espontâneo para se levantar, a não ser que alguém mande. Vamos ficar de pé. Aí tá bom. Entendeu? Você pode ser espontâneo para ficar sentado, você pode ser espontâneo para ficar de pé, você pode ser espontâneo para se ajoelhar, você não precisa fazer o que todos estão fazendo, você tem que fazer aquilo que a espontaneidade do seu relacionamento com o Pai está falando. Mas essa espontaneidade só vem com relacionamento. Quem não se relaciona com Deus não tem liberdade diante de Deus. É por isso que apareceu aí nos últimos anos uma coisa antibíblica nas igrejas, que foi colocado nas igrejas, uma coisa antibíblica. Isso não é bíblico, não existe esse ministério. Chama ministério de louvor. E no ministério de louvor tem que ter um dirigente de louvor. Então um dirigente de louvor é uma espécie de animador de plateia. Agora todo mundo de pé, agora todo mundo faz assim, agora todo mundo faz assado. Agora vamos nos ajoelhar, agora põe a mão no coração. Tem que ficar ditando para as pessoas o que elas vão fazer, o que elas já poderiam fazer, sem ter ninguém ditando, porque ela tem espontaneidade com o Pai. Não existe dirigente de louvor, não. Não existe ministério de louvor, isso não é coisa bíblica, não, isso é antibíblico. O que é bíblico é que Deus nos fez seus filhos. É que Deus nos fez seus filhos. É que Deus nos fez seus filhos. Por isso que Jesus às vezes fala para sermos como as crianças. Porque as crianças são espontâneas. Ela chora espontaneamente, ela ri espontaneamente, ela se mexe espontaneamente. Tudo que ela faz é espontaneamente. Porque ela se sente livre diante dessa realidade. Aí vai crescendo, vai se enchendo de
como eu não encontro a palavra clássica, eu vou falar a palavra popular mesmo, frescura. Vai se enchendo, sabe? E vai se tornando um robozinho. Tá? Porque diante de Deus não tem liberdade. Diante de Deus não tem espontaneidade. Então fica aí, cheio de religiosidade barata. Tá? Ah, mas é que eu não sei. Ah, mas é que eu não consigo. Agora, você não quer nem saber porque não sabe? Não quer nem saber porque não consegue? Uma coisa é não conseguir, outra coisa é não tentar. Uma coisa é não saber, agora outra coisa é nem querer saber. Só fica conformado com aquilo que eu sou assim mesmo. Mas vem cá, você é assim mesmo e não vai ter mudança? É isso que está me dizendo? É Jorge amado ou Jorge odiado? Gabriela, cravo e canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu sou Gabriela? Você é assim e não tem mudança. O que está me dizendo é que não tem como mudar você. Se não tem como mudar você, me desculpe, eu vou lhe dar uma triste notícia. Você não foi alcançado pela graça, você não é filho de Deus. Você é filho da desobediência e filho da ira. Porque quem é filho de Deus, muda. Quem é filho de Deus, muda. Quem é filho de Deus, muda. Não fica na mesmice. Não fica na mesma coisa. Porque relacionamento é algo progressivo. É algo que pode começar de maneira tímida. Um relacionamento, todo relacionamento pode começar de maneira tímida. Mas uma vez quebrada a barreira da timidez, a timidez é substituída por liberdade. Paulo diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a liberdade produz espontaneidade. A pessoa é espontânea, porque ela é livre. Ela não precisa ser dirigida por nenhum dirigente fora dela, porque o dirigente dentro dela é o Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Se ninguém é guiado para ser espontâneo diante de Deus, conclusão que a gente chega, que ela não tem o Espírito Santo de Deus. E se não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Porque está sendo guiado pela sua conveniência humana, pela sua vergonha humana. Ah, eu sou muito tímido. Sabe o que é timidez? Timidez é um orgulho refinado. Timidez é uma soberba refinada. As pessoas mais orgulhosas são as mais tímidas. Sabe por que elas são tímidas? Não é porque isso é uma fraqueza nelas, não. É porque elas são tão orgulhosas que elas não querem fazer qualquer gesto ou qualquer coisa pensando no que os outros podem pensar dela. Isso é chamado de timidez. Por isso que os tímidos em Apocalipse capítulo 21 são os primeiros a ficar fora da Nova Jerusalém. Os tímidos não entram no reino dos céus. Você é tímido? Então Deus quer quebrar isso. Tá? Porque o amor de Deus rompe com essas barreiras. Amém, queridos? Glória a Deus. Quarta-feira eu vou voltar aqui. Quarta-feira, na nossa quarta aula, eu vou terminar o nosso relacionamento com o Pai, como filhos, para falar o nosso relacionamento com Jesus e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia? Porque isso é a chave de todos os demais relacionamentos da nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Só quem veio pela primeira vez hoje aqui foi a mãe da Gisele, não foi?
A senhora não veio ontem, né? Não, nem quarta, né? Nem quarta. Como é que é o nome da senhora? Posso colocar seu nominho aqui? Como é que é? É Aparecida ou Maria Aparecida? Só Aparecida? Aparecida de quê? Ferreira? Barreiro? Barreto? Barreto Almeida, né? Aí tá bom. A Gisele veio ontem, não veio, Gisele? Você colocou seu nominho aqui ontem? Não, mas deixa seu nominho aqui quando você vier. Tá bom? Faz o seguinte, só tem vocês duas então? Então coloca aqui seu nome aqui, Gisele, e a data de nascimento. Coloca a data de nascimento da sua mãe também. E o telefone de contato aí. Que de vez em quando nós poderíamos ter um contato, já que é relacionamento. Tá bom? Então nós podemos ter algum contato em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Entenderam? O que vamos fazer agora? Ficar de pé. O que vamos fazer agora de pé? Fala com o Pai. Agradecer ao Pai por essa aula que nós tivemos. Aleluia. Obrigado, Paizinho. Hala canta labachuriandralais. Paizinho celestial, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por nos ter feitos filhos muito amados, por meio da graça de Cristo Jesus, para pertencermos exclusivamente a Ti, Senhor, para andarmos na Tua presença, Senhor, para buscarmos a Tua face, para querermos imitar-te, Senhor, em tudo, como filhos muito amados. Abba, papaizinho, invocamos o Teu nome. Ensina-nos a quebrar o gelo, a quebrar a timidez, Senhor, a termos contigo um relacionamento sincero, um relacionamento amoroso, a nos lançar, Senhor, nos teus braços, a saber que dependemos de Ti completamente, Senhor. Temos um relacionamento de dependência contigo e descansamos porque tudo quanto necessitamos, Tu estás atento, ó Pai, e Tu és poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Abba, Pai, como precisamos de Ti, Paizinho amado. Por isso nos entregamos, ó Senhor, e também pedimos perdão, Senhor, muitas vezes, por não nos esforçarmos neste relacionamento, não investirmos neste relacionamento contigo, Senhor, não procurar quebrar nossas barreiras pessoais, Senhor, para poder nos relacionar melhor com o Senhor, para ter intimidade, liberdade de falar contigo, de nos entregar em Tuas mãos. Paizinho, quebra todas essas barreiras, Pai, e ajuda-nos a ser expansivos, espontâneos, livres, e sermos, Senhor, prazerosos no relacionamento contigo. Oh, Paizinho celestial, obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por nos ter dado Jesus. Obrigado, Pai, por nos ter dado o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor, por proporcionar para nós um momento como este, Senhor, de aprendizado profundo da Tua palavra. Que nós possamos colocar isso em prática todos os dias, Senhor, e ter nisso o nosso prazer. Muito obrigado, Pai. Diga obrigado, Pai. Diga obrigado, Papai. Diga obrigado, Papaizinho. Vamos dar um aplauso ao Pai. Paizinho celestial. Paizinho de amor, Pai, Abba, Pai.
Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que Deus me falou, que nesse curso Ele quer curar em nós essas barreiras emocionais de relacionamento. Amados, nós vamos ser pessoas muito melhores até o fim desse mês, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.